Bom dia, Deus abençoe a todos. Coloque as mãos no coração, com os olhos fechados. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus Santo de Israel, em oração, meu Senhor, em Tua presença, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma oportunidade, pelo privilégio de estar aqui, nesta manhã, na Tua presença, nesse ambiente de fé, ao qual, meu Deus, nós nos alimentamos, nos fortalecemos, recebemos direções que têm nos dado condições de avançar a cada dia. Somos gratos. Gratos por esse ambiente, gratos, meu Deus, pela liderança, meu Deus, desta instituição, gratos, meu Deus, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós em detalhes. E esse cuidado, meu Deus, ele vai além, meu Deus, de qualquer tipo de realização que possamos viver. Meu Pai, esse cuidado, ele tem trabalhado, ele tem estruturado, meu Pai, para uma vida eterna. E isso não tem preço. Podemos sim, Senhor, desfrutar de todos os benefícios da fé, de tudo aquilo que a fé nos proporciona viver, resultados, realizações, conquistas, materiais, e desfrutar, meu Deus, de uma vida plena, próspera, abençoada e abundante. Mas a vida eterna, ela é incomparável. Ela é incomparável. E somos gratos porque sabemos, meu Deus, que todo esse ensinamento, direcionamento, conduzimento que recebemos todos os dias, ele tem nos preparado, nos forjado para que possamos um dia, Senhor, se assim, meu Pai, o Senhor nos recolher, ou se assim o Senhor voltar, tão logo o Senhor voltar, iremos, meu Pai, viver e desfrutar de uma eternidade incomparável. Meu Deus, e somos gratos. Eu peço a Tua unção sobre esta reunião, sobre a vida de todas essas pessoas que estão aqui. Eu peço, meu Deus, que o Senhor fortaleça aqueles que estão literalmente comprometidos, meu Pai, no propósito dos meus projetos de conquistas, pessoas que estão comprometidas, meu Pai, com essas orações, as orações de Daniel, pessoas que se comprometeram em jejum, em oração, pessoas que entenderam, Senhor, que o que precisa ser feito, meu Deus, tem que ser feito e precisa ser feito com qualidade, com eficiência. Meu Pai, para que assim o resultado também venha, meu Pai, com a proporção grandiosa. E eu peço que o Senhor sustente cada um, conserve a fé, conserve o espírito, abra a mente, abra os olhos do entendimento, dando visão, dando revelações, suprindo, meu Pai, em todas as áreas a vida do Teu povo, em nome de Jesus, meu Deus. Meu Pai, porque nós entendemos e sabemos. Meu Pai, nós podemos até ter algum tipo de habilidade, conhecimento em alguma área, em algum segmento. Meu Pai, mas se o Senhor não estiver presente, se o Senhor não estiver conduzindo toda aquela habilidade, todo aquele conhecimento, tudo aquilo que, meu Pai, uma pessoa possa julgar, meu Deus, ser, meu Deus, ali, o mentor do seu crescimento, do seu progresso, do seu sucesso, pode levá-lo à derrota, à destruição, como nós estamos vendo e vimos, meu Deus, muitos, meu Deus, que sustentaram na força do seu braço, que sustentaram, meu Pai, no seu, meu Pai, currículo, se sustentaram nas suas formações, que sustentaram, meu Pai, em tantas coisas e acabaram perdendo tudo, mesmo tendo tantas habilidades. E ao contrário, meu Deus, do que nós vemos nas Escrituras, nós vemos, meu Deus, homens inexperientes, homens que não tinham ali, meu Deus, a habilidade para tais situações para a qual foram escolhidos e foram colocados diante de situações, meu Deus, e foram honrados, meu Pai, como o próprio
meu Deus, Neemias, meu Deus, que foi honrado diante daquele grande desafio, meu Deus, daquelas muralhas que estavam em ruínas por mais de 120 anos, meu Pai, como, meu Deus, o próprio Davi, que foi colocado e ungido como rei de Israel, mesmo não tendo, meu Deus, ali o conhecimento, meu Pai, meu Deus, daquilo que ele iria enfrentar, daquilo que ele iria viver, e o Senhor, meu Deus, o preparou, o Senhor o capacitou para que ele pudesse, meu Deus, ser o líder, meu Pai, o qual ele foi usado, guiado, conduzido, meu Deus, foi influente, meu Deus. Meu Pai, foram esses, meu Deus, são esses que o Senhor procura, meu Deus, o pequeno fiel, aquele que tem um coração que te agrada, aquele que está disposto, meu Deus, a obedecer a tua palavra, aquele que está disposto, meu Deus, a seguir a tua palavra, e não, meu Deus, o seu conhecimento, a sua habilidade, a sua formação, meu Deus, ou independente daquilo que ela julga, meu Pai, que possa ser o carro-chefe dela, mas sim a dependência do Senhor. E eu peço essa unção poderosa sobre nós. Eu determino, meu Deus, a unção de cura, a unção de libertação sobre esta reunião, sobre a vida de todas as pessoas que estão aqui. Escrito está, Senhor, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados, libertos, restaurados, porque o Senhor é o Deus que sara. O Senhor é o Deus que sara e o Senhor levou sobre si. O Senhor levou. E eu oro pedindo, meu Deus, para que esses projetos de curas, de libertações, de transformações, meu Deus, na saúde, meu Pai, uma área, meu Deus, que esteja sangrando, meu Pai, na vida do teu povo, que o Senhor possa restaurar, curar, libertar, transformar, e que essas pessoas possam viver, meu Deus, de forma gloriosa, tudo aquilo que o Senhor tem trabalhado, meu Deus, para fazer, para cumprir na vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Eu peço, assuma o controle dessa reunião, dirija, conduza, e que todos possam sair daqui ricamente honrados e recompensados, pois o Senhor é Deus, e o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. E eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém. Sente-se por gentileza. A Bíblia diz aqui em Salmo 119, versículo 33, diz assim, ó: ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens, as tuas ordens escritas, então eu te obedecerei, repete comigo, até o fim. Do quê? Quem aqui, sinceramente, com muita sinceridade, reconhece que tudo aquilo que fez naquele período que julgava com a sua capacidade ou com a sua formação ou com a sua habilidade técnica, conquistou coisas com as suas mãos e naquele momento viu que era a pior loucura da sua vida. Tem alguém aqui que já chegou nessa conclusão? Que fez coisas com as suas próprias mãos e naquele momento, até então não tinha entendido que aquilo estava seguindo para uma linha de perca, de destruição. Quando eu digo isso, eu digo no casamento, eu digo na família, eu digo na vida financeira, na vida profissional, decisões, escolhas. É como se você dissesse assim: Deus, espera um pouco, eu sei o que eu estou fazendo, é a minha vida. Você consegue entender? Já fez escolhas assim? As consequências que isso trouxe, certamente foi a mesma que trouxe você aqui, não é? Foi a mesma. Esse salmo aqui, ele certamente, ele deve ser adotado por todos nós como uma oração diária, uma necessidade.
Porque se resume tudo isso aqui. Ensina-me, Senhor, cumprir as tuas ordens escritas, então eu te obedecerei até o fim. Isso tem que ser uma declaração. Uma declaração. Porque a bispa fala muito sobre isso, e não de agora, faz muito tempo. Repete comigo, obediência parcial. Não é o quê? Eu obedeço até o ponto que é conveniente, mas o ponto que leva um rompimento com as minhas próprias escolhas do verdadeiro homem natural ali, a carne, e não seguir aquilo que o Espírito está conduzindo, são as minhas próprias escolhas, são as minhas próprias decisões. E nós temos que trabalhar e intensificar todos os dias para estar tão cheio de Deus, estarmos tão cheios de Deus, que quando o Senhor falar, ou o Espírito Santo nos conduzir para algo, nós estejamos tão sensíveis à voz dele, que não venhamos hesitar, duvidar naquilo que ele está dirigindo. Porque muitas vezes, você há de convir comigo, que muitas coisas a gente precisa ainda até fazer uma oração para confirmar. É ou não é? Você fala, eu preciso de uma direção. Vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar ou não? Eu preciso de uma direção, preciso de uma confirmação. Não sei. E aí muitos dizem assim, não, eu vou assistir o programa. Eu estou dizendo algo para você de uma realidade que eu vivo também. Você está conseguindo entender ou não? Eu não me isento, eu não me tiro fora disso. Eu preciso de uma confirmação, eu vou ouvir o programa. Aí o programa da bispa vem e dá aquela direção e você fala assim, quem que falou para ela? Ela não é assim. Quem que falou? Aí você vai conversar com uma pessoa e muitas vezes Deus Ele é tão cuidadoso, minucioso em detalhe, que às vezes, por uma coisa tão sutil que aquela pessoa fala, sem ela saber, sem você demonstrar, ou ali trazer a ela aquela situação, ela usa expressões, ela fala justamente aquilo que Deus havia dirigido a você para confirmar aquilo que Ele quer que você siga. E muitas vezes existe o quê? Repete assim comigo, uma resistência à obediência. Existe uma resistência à obediência. Muitas pessoas demoram para obedecer. Você vê que isso é tão comum, infelizmente. Alguém aqui já apanhou quando criança? Já? Pouquinho? Muito. Por que apanhou? Porque seu pai, sua mãe era masoquista, ele gostava do sofrimento e gostava de ver você sofrer? Era por isso? Ele corrigiu você, você apanhou por um motivo, não foi? E se resume a uma correção, que resultou por uma desobediência, não foi? E teve alguns que apanhou muito, porque era muito desobediente, era muito resistente. E você vê que o quanto antes a pessoa se posiciona, ela para de sofrer aquelas consequências por conta da desobediência. É ou não é assim? Você vê que na casa que tem 2, 3, 4 filhos, sempre tem um que apanha mais que o outro, não é? E aí tem a expressão que diz assim, aquele lá é o queridinho do papai, aquele lá é o queridinho da mamãe. Não é. É que alguns têm a sensibilidade, ou talvez o medo, não posso dizer precisamente, de forma generalizada. Em casos específicos eu posso até afirmar, mas não posso generalizar,
mas existe uma inteligência. Eu não, eu sei aonde isso vai dar. É como aquelas brincadeiras que eles estão fazendo, não sei se vocês viram isso aí, está nas redes sociais, e isso cientificamente é comprovado. Como tese de treinamento para N situações, eles pegam um animal, colocam um cachorrinho do lado, e o cachorrinho está acostumado a fazer coisas, pegam um boneco, pegam um porrete, bate na cabeça do boneco, com o cachorrinho do lado, e fala para o cachorrinho, vai, faz. E tadinho, ele olha assim, ó, com aquele olharzinho assim, você é doido? Acha que eu vou fazer? No entendimento dele, o que ele está dizendo? Eu vou apanhar também. E olha que como que isso é real, porque um ser inteligente, ele sabe que aquilo é um ursinho, que aquilo é um boneco, que aquilo não tem a mesma questão dele, mas opa, pera um pouquinho, me despertou. E quantas situações eu, você, sofremos por conta da desobediência? Você consegue entender ou não? Quantas situações? E é tão interessante que às vezes nós somos massacrados por nós mesmos, né? Eu não sei se você é assim, mas assim, nossa, por que eu fiz? Não é? Por que eu fiz? Porque, meu Deus, eu sabia, olha só, por que eu segui nisso? E é uma coisa interessante que diz assim, ó, quer ver, ó, eu vou ler aqui, ó, em Gênesis 6, versículo 22, na versão King James, Noé assim fez, todo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Aqui em Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí aqui em Gênesis 7, 1, diz assim, ó, o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim, no meio desta geração. Você para analisar um homem como Noé, que recebeu uma direção, e olhar todo o contexto. Hoje, quem não tem o familiar na presença do Senhor, sabe, seja o esposo, ou a esposa, ou os filhos, ou os pais, enfim, assim você faz uma analogia em cima disso, você sabe o quanto é desafiador trazer uma pessoa para a igreja. É ou não é? É fácil, a não ser que você consiga ali um choque, que aquela pessoa esteja passando por um choque emocional, esteja aberta, sensível, o quanto ela precisa da palavra, o quanto ela precisa dessa cobertura espiritual. Caso contrário, é um desafio violento. Você convencer, você trazer essa pessoa para a igreja e poder envolvê-la de forma espiritual naquilo que é importante. Você para analisar Noé? Tinha a esposa, tinha os filhos, Noé tinha todo um histórico com Deus, família, tinha todo uma história ali com base daquilo que Deus havia dirigido a eles. Mas estava se falando da construção de uma arca que demoraria anos. E você para analisar aquele sol do deserto e aquele povo construindo aquela arca, e lá, e nada, e meses, e anos sem chuva, sem nada. E aquele sol quente, e todo mundo, você imagina, na cabeça deles, vocês são loucos, vocês são insanos, isso não vai virar nada.
O nível de obediência e de compromisso que ele teve foi tão intenso ao ponto daquilo refletir e de tornar prazeroso e de tornar uma realização para a esposa, para os filhos, por conta daquilo que ele mostrou para eles. E isso leva cada um de nós aqui uma lição. A uma lição. Tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. Tudo proporciona um resultado. Todas as suas obras, todas as suas ações. E Deus foi tão cuidadoso e tão zeloso com aquilo que ele se comprometeu, com aquilo que a família se comprometeu, ao ponto de poupá-lo de toda aquela destruição que houve por conta do que houve a destruição? Da desobediência. Aquela destruição se deu completamente por conta da desobediência. Aquele povo se profanou, virou uma consequência de erro, um pelo outro, e foi de uma tal forma que já estava insustentável. Imagine só, insustentável. De uma forma assim que você olha assim, como é absurdo. Às vezes as pessoas acham assim, a gente olha assim e não tem conhecimento de muitas coisas, e ultimamente, esses últimos dias eu tenho atendido bastante gente e eu ouvi coisas que eu nunca imaginei que tinha. Nunca imaginei que tinha, não tinha a dimensão que existia isso. E aí a gente começa a pensar e refletir e ver que realmente, assim como está escrito, Você vê que as pessoas descem para um nível tão baixo e tão fundo, tão profundo, numa escuridão tão obscura, sem nenhum entendimento do que estão fazendo, mas estão dando tudo aquilo que a sua carne quer. Estão dando tudo aquilo que a sua carne quer. E julgando que aquilo está trazendo a ela uma realização, uma construção e algo que ela está vivendo o melhor tempo, o melhor momento e fazendo as melhores escolhas da sua vida. A bispa fala algo e é uma coisa que você tem que trazer para a sua vida em tudo, tá? Você nunca pode tomar uma decisão quando você está muito nervoso ou quando você está muito feliz. Sabe, uma decisão que vai implicar, que vai levar você, porque aquilo te leva a prometer coisas. E que talvez, naquele momento, aquilo vai literalmente comprometer com você. Porque certamente muitas dessas promessas você não vai conseguir cumprir. E como já aconteceu com muitos aqui. Fizeram promessas, prometeram coisas e que não conseguiram cumprir. Porque não estavam alinhados, ali direcionados, conduzidos, como a Bíblia nos espera, como a Bíblia espera que estejamos, no centro da vontade de Deus, obedecendo a Deus. E uma pessoa só consegue obedecer a Deus, de fato, se ela literalmente está aberta para tudo aquilo que Deus está dizendo. Porque muitas vezes, se você acompanhou a reunião de domingo, de segunda, esteve nos cultos de domingo, de segunda, de quarta, de sexta, hoje, você vai ver que todas as mensagens, que todas as direções nos leva a confrontar com quem? Sou eu mesmo. E não tem dia que você está assim, aberto para o confronto? Tem ou não tem? Mas esses dias que você está aberto para o confronto, é mais ou menos do que os dias que você não quer confrontar você mesmo? Muito menos. E essa é a nossa maior luta. Essa é a nossa maior luta. Não confrontar a nós mesmos. Sabe aquele dia que você diz assim, não, hoje eu
Não, sabe? Eu quero ficar tranquilo. Hoje eu quero os mais conservadores, como posso dizer assim. Não, hoje eu quero tomar uma taça de vinho, eu quero beber um uísque, eu quero relaxar, sabe? Não, hoje eu não quero, não, hoje eu não quero nem pensar. Não, hoje eu não quero, não, hoje eu não quero. É uma coisa interessante, que é esse dia que Deus está falando assim para você. É hoje. Você consegue entender? Você fala, Senhor, não é hoje. Não, é hoje. Senhor, não, hoje, Senhor, é que o Senhor não está entendendo. É que hoje, Senhor, eu já acordei. Aí a gente começa a fazer o diagnóstico, não é? A gente não faz assim? Não, Senhor, é que o Senhor não está entendendo. Ó, eu estou com uma situação assim, aqui, ali, e eu tenho outra ali, Senhor, e aquela aqui, essa daqui ainda está pendente, aquela lá também está, e eu ainda preciso ver aquela, e eu não sei nem como está aquela. E tem toda uma situação aqui acontecendo, e eu preciso ter tranquilidade para resolver essas situações, para conseguir aí ter paz, para conseguir seguir nelas. E o que Deus está dizendo para você? Não, tudo bem, relaxa. Não é assim que Deus está dizendo? Esquece, não se preocupa com isso. Não enfrente isso, não, pode ficar tranquilo, eu espero você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou travar isso aqui, travar aquilo, travar aquilo outro, e depois você confronta essas situações, e eu vou te ajudar. É assim que Deus faz? Eu usei uma expressão sexta-feira passada, quem estava aqui vai lembrar do que eu falei. Se você não quiser ser usado por Deus, Deus vai colocar outro no seu lugar e vai te usar, vai usar essa pessoa e vai torná-la grande e forte. Essa é uma realidade. Todas as situações que nós somos colocados a romper, a todos os desafios, tudo aquilo que nós ouvimos que nos leva a ter aquele confronto, aquele rompimento conosco mesmos, com nós mesmos. Aquela situação que nos leva a pensar, a refletir e trazer à consciência coisas que você literalmente precisa tomar decisões. Se você ouviu, aquilo é para você. E existe ali um portal aberto para você naquele momento, para que você tome decisões e que você rompa com coisas que literalmente está travando a sua vida. Porque não existe nada mais que trave uma vida de uma pessoa a não ser a desobediência. Porque é tão simples. Você vê que lá em Salmos, o salmista Davi dizendo que para que ele conservasse, que ele obedecesse Deus até o fim dos seus dias, até o fim da vida. Obedecer a Deus até o fim. Isso é o ciclo de tudo. E quando você obedece a Deus, e você consegue seguir naquilo, passando pelo vale da sombra da morte, rompendo com todos os desafios, com todos os paradigmas, com todos os conflitos emocionais, e você passa, e você vence, você consegue ver o quanto você é capaz em Deus, o quanto você pode em Deus viver todas aquelas situações. Mas quando a gente fica naquele impasse, sim ou não? Sim ou não? Eu vou, eu não vou. Você não vai conseguir evoluir. E você vê que o que a bispa vem falando ultimamente é interessante, que assim, eu atendi 3 pessoas esses dias, e a expressão que essa pessoa usou, ela diz assim, olha, pastor, eu recebi uma direção de Deus, e eu sabia que aquilo era para mim. E eu deveria ter tomado a decisão naquele momento. Porque naquele momento, ele usou essa expressão para mim. Ele usou essa expressão. O portal estava aberto. O portal estava aberto. E eu sabia que aquilo era para mim. Porque tem coisas que você sabe que é para você. É como se você estivesse aqui no meio da congregação na igreja, e aquilo vem e você fica até meio assim, né?
olhando para o lado, olhando para o outro, né? Ou quando tem alguém próximo a você, um familiar ou alguém que te conhece, aí até vem aqueles, sabe? Não vem? Está vendo? Aí, está ouvindo a palavra? Está ouvindo a palavra? Sabe que é para você. E ele disse assim, pastor, aquilo era para mim. E aí ele disse assim, eu esperei uma semana, não fiz. Esperei a segunda, não fiz. Mas aí, na segunda semana, veio uma palavra seguindo para aquela mesma linha, levando aquela mesma direção. Naquela linha, naquela direção. E outra, na mesma direção. E ele disse assim, que no último dia, ele ainda ouvindo o programa, em casa, e ele disse assim, que ele fez como aquela expressão que a Bíblia diz, né, rasgaram suas vestes. Ele disse assim, chega de hipocrisia. Chega, 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 chega. E ele tomou a decisão. E naquele último dia ele foi abençoado. Na empresa onde ele trabalha, ele disse assim, a expressão que ele ouviu da pessoa, do chefe dele, disse assim, olha, nós tínhamos estabelecido entre a equipe desses 15 dias, que se hoje até o meio-dia nada acontecesse diante desse cenário aqui, nessa situação aqui da empresa, se nada acontecesse, se nada mudasse, nada diferente aqui, nós iríamos encerrar essa promoção e esse benefício para essa pessoa que iria se levantar. E ele em casa, orando, tomou essa decisão, deu a Deus aquilo que Deus estava requerendo, procurou, confessou, falou, chegou até a autoridade, a empresa onde ele fez, ele disse, olha, o negócio é o seguinte, eu já consultei a minha liderança espiritual, eu sou cristão, e isso, aquilo, e eu tive um vacilo, eu errei, e eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu falei isso da empresa, fiz isso contra a instituição, aquilo, outro, enfim, toda uma situação. E naquele momento, o chefe disse assim, chama o gerente, chama o encarregado, chama tal fulano, ciclano, reúne, traz todo mundo aqui. Naquele momento ele falou, pronto, vou ser preso agora. Pronto, vou ser preso. E naquele momento veio na cabeça dele e disse assim, tá vendo? Eu não deveria ter falado. Eu não deveria ter falado. Mas dentro dele, ele disse assim, aconteça o que acontecer, eu vou pagar o preço da obediência em Deus. E aí ele reuniu todo mundo e disse assim, tá vendo? Era essa pessoa que a gente estava procurando. Era essa pessoa que a gente estava procurando. E ainda a pessoa usou a expressão, uma pessoa que é capaz de ser sincera, mesmo quando está errada, e ser verdadeira, e é o que a gente precisa para essa vaga. A pessoa foi honrada, ela assumiu um erro, você está conseguindo entender? Ela assumiu um erro que ela tinha cometido há tantos anos atrás, e ele não sabia dessa vaga, certamente, e só pelo fato dele ter dado a Deus aquilo que Deus estava requerendo dele, que não tinha nada a ver com a questão daquela vaga, mas aquilo que estava causando dentro dele, ele foi erguido, ele foi honrado, ele foi literalmente abençoado por Deus. E quando a Bíblia fala, e quando a palavra nos ensina que nós temos que obedecer a Deus, é em tudo. Você está conseguindo entender? Amém? Em tudo. Porque tem coisas que Deus nos dirige, nos conduz para uma linha que parece que aquilo vai nos levar para o matadouro. É ou não é? Para matar isso aqui, você vai acabar comigo. Não, aquilo não. Como que eu vou? Eu diante dessa situação, não dá, Senhor, não dá. Eu vou pagar o preço da sinceridade. Eu vou pagar o preço da verdade. Eu vou romper com isso aqui, porque isso aqui tem acabado comigo. Essa situação tem aqui levado a minha vida para um caminho de destruição e depois não tem fim, não tem volta isso. Não tem volta.
E quando uma pessoa ela se coloca nessa condição de pensar, ou de idealizar, de viver com aquelas fantasias, achando que aquilo não vai dar certo, achando que ela vai ser prejudicada, que ela vai ser punida, que aquilo vai levar para uma destruição, é o contrário. Quem faz isso não é Deus. Não é Deus. Você vê que todo o caminho e toda a direção que Davi segue, com essa palavra que eu li aqui, e quando a gente vê, ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas, então te obedecerei até o fim da vida. Isso aqui mostra e prova para mim e para você o quanto nós devemos seguir à risca aquilo que está escrito. E não devemos hesitar em nada. Por que muitas vezes a gente tem medo? Você já parou para analisar por que uma pessoa tem medo? Hã? Por que você tem medo? Repete assim comigo. Por causa da consequência das minhas atitudes. Não é? Você tem medo das consequências das suas atitudes. Por que você para no sinal vermelho? Não, seja sincero. Porque você realmente é ali consciente acerca daquele perigo? Não, vamos ser sinceros, você tem medo de uma multa às vezes, não é? É ou não é? Eu disse ainda aqui algumas vezes que é uma coisa absurda, a desobediência é uma desgraça. Eu muitas vezes, no ano de 2019, eu levei algumas multas de trânsito, e ainda minha esposa, não sei nem se ela está aqui. A gente foi fazer algumas viagens e estava tão... ainda foi na época que o meu pai tinha falecido, estava com pressa, tinha tanta coisa para resolver fora, e foram viagens rápidas, em 2 dias foram viagens muito rápidas, não foram viagens planejadas. Então está ali naquela correria, não vai rápido, porque tem que chegar, e é velório, e é isso, tem que ver as coisas, enfim, tal. Eu fui tão rápido, e nem tchum, né? E sente uma velocidade mais rápida do que o comum, vai. Chega depois, poxa, não levei nenhuma multa, que bênção, né? Poxa, graças a Deus, olha, Deus até livrou. Aí eu levei uma multa passando aqui a 3 km de velocidade do permitido, que aqui é 40. Eu passei a 47 e tem um percentual, então a 43 levei uma multa. Aí eu levei uma outra multa aqui, saindo, que tinha um guarda parado lá e o sinal estava verde, ficou laranjado, eu passei, ele me pegou. Aí tem um outro pedaço que eu estava com o celular na mão e o meu carro, o sulfilme é todo fechado, dos 2 lados, eu não sei como que ele me viu com o celular na mão. Sabe, coisas bestas. E você fala assim, como que eu levei essas multas? Aí a palavra vem, né? Lembra daquela viagem lá? Aquela lá não te pegou, não é? Mas e essa aqui? Você está conseguindo entender? Como volta? E às vezes inconsciente, a pessoa julga assim, não, que isso, eu tive vantagem, sabe? Aquela sensação de ter vantagem, de ter conseguido algo, não, mas aquilo ali me beneficiou, aquilo ali, ó, passei tranquilo, nem pegou. Gente, sempre pega. Sempre pega. E sabe qual que foi a maior indignação? Que é você passar num radar que é 40 km por hora e você passar a 47 e você ser pego por 43 km por hora, que fala assim, ó, gente, é para você, quem dirige aqui? Quem dirige? Para você, é ou não é? Você controlar ali, você, poxa, é muito sensível. Muito sensível. E muitas vezes você não consegue nem acompanhar o ponteiro, está a 40, mas ele estava com o giro maior, e tem aquela questão, não entendo muito de mecânica, mas está ali com um giro maior, ele passou e está aqui, passou por coisas sutil. Opa. Não, mas era aqui, não, mas nem por essa. Deus está dizendo, não é nem por essa, é por aquela. Está entendendo? Não é nem por essa, é por aquela lá. Isso tudo é uma consequência da desobediência. Não tinha uma placa lá dizendo
Não tinha uma regra lá, uma norma, uma lei estabelecida, instituída lá? Tinha. Estava lá, está aqui, registrado. Você desobedeceu aquilo. Não, pastor, o senhor não está entendendo. Quando está falando de desobediência, eu estou falando de coisas... Não, desobediência, desobediência. Você abre um leque para tudo. Um leque para tudo. Eu costumo dizer às pessoas, algumas pessoas assim, graças a Deus, faz 1 ano e 4 meses que eu não bebo refrigerante. As pessoas assim, mas isso aí, você toma suco, e suco tem mais coisas, e isso, aquilo. Eu falei, o problema não é meu, o problema não é seu. O problema não é meu, o problema é seu. Não, mas é que tem mais açúcar, não sei. Amigo, não é isso. As pessoas às vezes têm, assim, sabe aquela sensação de cuidar mais da vida dos outros do que da própria vida? A realidade é essa. A pessoa nem sabe qual é o propósito daquilo. Eu coloquei dentro de mim, eu estabeleci, eu disse assim para mim mesmo, se eu romper com isso aqui, eu vou ser capaz de romper com várias coisas na minha vida, com decidir, eu assumir, eu estou compromissado com isso, eu vou até o fim, eu não vou me comprometer mais. Eu disse que eu não iria voltar com isso. Você está conseguindo entender? Eu disse que eu não iria mais voltar. Ah não, mas é porque isso, é porque aquilo. Não, eu decidi, é uma decisão minha. Não, eu não vou fazer mais. Então, se eu sou capaz disso, então eu sou capaz de fazer isso aqui, e sei que haverá situações ao decorrer do processo disso aqui, que eu também vou dizer, opa, eu lembro disso aqui, eu consegui vencer isso aqui. Você está conseguindo entender? Eu consegui vencer, para mim era difícil. Ah, pastor, mas isso era tão simples. Para você, talvez. E aí você abre o leque para tantas coisas. Para tantas coisas. E assim a gente estabelece coisas na vida. E com Deus, você toma decisões, e são decisões que em muitos momentos não são nada fáceis. Não são nada fáceis. Mas é aquela consciência, opa, eu consegui isso aqui, então eu também vou conseguir isso, e eu também vou conseguir aquilo, e eu vou estabelecer aquilo, e aquilo outro. E tantas situações vão se abrir. E você vê que por coisas tão pequenas, às vezes as pessoas têm deixado de cumprir com aquilo que Deus está esperando dela. Por coisas tão pequenas. E coisas tão insignificantes. E que poderia literalmente abrir um grande portal de respostas, de definições na vida dela. E você não pode perder tempo com coisas que Deus está esperando que você seja rápido. Porque a vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido. Eu costumo dizer que eu perdi muito tempo. E eu perdi muito tempo. Ainda ontem, perguntaram isso para mim ontem. Eu ainda passei o último ano de vida do meu pai, tendo contato com ele, e os últimos meses podendo chamar o meu pai de pai. Você está conseguindo entender? Porque até então, quando a minha mãe falava, eu falava, não, aquele cara que casou com você, né? E ele era casado com a minha mãe, é a mesma coisa, não era filho de outro pai. E eu demorei muito tempo. Você está conseguindo entender? Eu demorei muito tempo, porque estava dentro de mim, não estava nem dentro dele, porque ele não tinha conhecimento daquilo. E quantas vezes a palavra não veio e me confrontou, Deus me deu direção. Você está conseguindo entender? Deus me deu direções várias. E se eu tivesse sido rápido, como Noé foi, opa, vou obedecer. Não vai me confrontar, eu teria vivido muito mais. Eu não sei quais são e quais foram os planos de Deus e como Deus tem a sua maneira de trabalhar, mas talvez poderia ter seguido para uma outra linha, para uma outra direção, talvez estaria na igreja, talvez teria se libertado. Você está conseguindo entender? Teria se libertado, teria se envolvido com Deus. Mas eu estava tão cheio de mim mesmo, e tão cheio de tantas coisas, que eu não quis dar acesso nem liberdade para aquele trabalhar de Deus na minha vida, naquele momento. E é uma coisa assim, tão comum para algumas pessoas, tão comum. Você ainda, acho que a dona Neide ainda falava comigo esses dias, acho que na quarta-feira, e ela usou uma expressão assim, pai. Talvez você que tem pai e mãe, você que fala pai e mãe, normal, natural, você não sabe
o quanto isso é difícil para uma pessoa que não falava e que não tinha isso, que não conseguia dizer isso. Ao ponto do meu pai, antes de falecer, antes de falecer, alguns dias doente, muito doente, eu fui um dia para lá, e eu me lembro disso, isso me emociona muito. Eu lembro de um dia de ir para lá, e eu gosto muito de cozinhar, e eu gosto, é uma coisa que eu gosto, é um prazer para mim. E eu cheguei lá, eu fiz comida, tal, comeu, enfim, a gente conversou bastante. E naquela hora eu fiz um bolo. Eu nem sei fazer bolo. Eu só sei fazer coisa, quem me conhece sabe, só sei fazer coisa salgada. Coisa doce é só gelatina e olha lá. E gelatina já é pronta, né? E aquele dia eu fiz um bolo. E eu falei, rapaz, não é que o negócio ficou bom mesmo, ficou bonito, tal, e aquilo. E ele comeu quase a metade daquela forma de bolo. E aí eu falei assim para ele, falei, papai, ele falou assim, fala de novo. Eu falei, papai, eu falei assim, não entendi. Ele falou assim, a primeira vez, isso me marcou muito. Ele disse assim, a primeira vez que eu sinto sinceridade nessa palavra. A primeira vez. E é uma coisa tão forte para mim, porque às vezes assim, pastor, o que isso tem a ver com essa palavra? Muitas vezes Deus tinha me levado para aquilo. E eu perdi muito tempo. Eu perdi muito tempo. E tem gente perdendo muito tempo ainda. Você está conseguindo entender? Tem gente perdendo muito tempo. Não perca tempo. Não perca tempo e não perca a oportunidade. Eu digo para você que isso, assim, por muito tempo, isso foi fantasma para mim. E literalmente, fantasma, coisa de assombrar mesmo. E coisas assim, para quem tem um histórico, não sei se você chegou a assistir meu testemunho, mas para quem tem um histórico que eu tive, aquilo só pesa ainda mais situações que não deveriam estar ali. Você está conseguindo entender? Só pesa ainda mais. Aquilo só traz um peso. E a gente já tem um peso diário, todos os dias. E quando a gente é rápido para obedecer e tomar decisões em tudo aquilo que Deus está dirigindo a gente e nos levando, a gente vai tirando pesos da vida da gente. E você vê que os mais experientes, é uma coisa impressionante isso, né? Às vezes a gente que é mais jovem, que nem eu, que tenho 20 anos assim, sabe? A minha esposa ali atrás já falou assim, mentira! Mas eu que sou jovem, eu sei que eu sou jovem, mas a gente que é jovem, olha para as pessoas mais experientes, às vezes lidando com as coisas com uma tranquilidade, com uma calma, sem aquela pressão, sem aquela afobação, sabe? Você fala assim, chega a dar até uma aflição, não é? Você fala, meu Deus, como que pode? Aquela pessoa já viveu, ela tem experiência, ela tem aquela tranquilidade, não é? Quando as crianças vão para a casa dos avós, está lá, a criança está com a mão na hélice do ventilador rodando, virando a casa da avó no avesso, deixa o menino brincar, menino, mas você está aqui, o pai está aqui aflito, a mãe, meu Deus, ai. Falta amarrar a criança numa coleirinha, numa corda, tem com um limite, e aí você fala assim, por que essa tranquilidade toda? Como consegue? É experiência do dia a dia. São pessoas vividas, são pessoas experientes. E quando a gente dá lugar a Deus, obedecendo a Deus em coisas tão simples, tão pequenas, todos os dias, você começa a desenvolver essa maturidade. Você começa a desenvolver aquilo que Deus espera de você. O que Deus espera de nós? Repete assim comigo, fé e continuismo. Você viu que muitas pessoas não são continuistas? Elas têm fé, mas elas não são continuistas. Elas não conseguem manter. Você vê que muitas coisas na sua vida, quem aqui, quer ver? Quem aqui faz academia? Quem aqui já fez academia? Olha aí. Está vendo?
Eu acho que se eu tivesse perguntado o contrário, alguns nem teriam entendido, né? Pastor, o que isso tem a ver? Eu poderia perguntar de muitas coisas aqui. Eu poderia perguntar aqui, quem bebe água? Está conseguindo entender? Quem faz tal tipo de alimentação? Isso influencia alguma coisa? Pergunta para quem faz. Pergunta para quem faz. Pastor, mas o que isso quer dizer? Por que o senhor está trazendo isso? Você para analisar a sua vida, quantas coisas você começou e parou? Quantas? Você consegue ter uma dimensão? Você fala, misericórdia, pastor. Até aquele docinho que eu comecei a comer ontem, está lá na geladeira, metade dele. Está lá, parado. Aquele trabalho, aquela situação, aquele assunto. É tão interessante que tudo que a gente traz diante de uma situação que chega para a bispa, para ela resolver, o que está ali diante dela, a gente consegue ver, e ela, não, a gente vai resolver isso agora. Não, mas é porque tem... Não, a gente vai tratar isso agora. E a gente vai começar, a gente vai fazer todo o processo, e a gente vai terminar isso aqui. Enquanto a gente não terminar, a gente não para. Não, bispa, mas é que tem isso, tem aquilo outro. Ok, tem tudo isso também. E também tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Você está conseguindo entender? Não se para nada. E muitas vezes são coisas que são iniciadas e não são concluídas, que são abandonadas e que daqui a pouco está como? Lembra das muralhas do povo de Judá que estavam há mais de 120 anos em ruínas? Começaram, não deram conta, viveram um aflito, uma aflição, uma tensão, um problema desafiador, não dá para seguir, não dá para continuar. Olha, a gente tem que viver, né? Vamos fazer isso aqui, depois a gente se preocupa com aquilo. São situações desafiadoras. Repete assim comigo, são situações desafiadoras que nos proporciona vitórias extraordinárias. São grandes confrontos que traz a você grandes vitórias. São grandes confrontos que traz a você grandes vitórias. Não viva vivendo uma vida egoísta e sendo autocentrado, achando que você é ali tão poderoso, tão capaz ao ponto de não ser vulnerável no momento necessário para romper com coisas que precisam ser rompidas dentro de você. Coisas que precisam ser rompidas. Gente, a gente tem ouvido coisas nessas últimas reuniões que a bispa deu direções de coisas lá atrás. A quantidade de pessoas que vieram e que procuraram e que têm pedido ajuda, isso é uma coisa que alegra demais. Você está conseguindo entender? Alegra demais. Por que isso? Porque são pessoas que entenderam, são pessoas que já estão ali abertas para essa transformação. Opa, espera um pouquinho, como eu atendi uma pessoa, eu achei muito maduro da parte dela, pastor, eu fiz isso e aquilo, e eu ainda fiz a pergunta a ela, disse assim, você fez isso e você não queria fazer? Não, pastor, eu queria fazer sim, aquele era o desejo que estava dentro de mim, sim. Era aquela intenção, naquele momento eu queria fazer, eu fiz querendo fazer aquilo, eu errei, estou aqui para pedir a misericórdia de Deus, para pedir ajuda, pedir oração, quero confessar, eu não quero que isso aqui faça parte da minha vida, eu era aquela pessoa e eu estou em processo de limpeza, de purificação, eu ainda não estou 100%, eu preciso de ajuda, eu não posso, eu tenho a consciência, eu não quero mais. Chega, me ajuda, o Senhor pode me ajudar. Me ajuda, pelo amor de Deus. Ele usou a expressão, não, eu fiz querendo mesmo, eu queria fazer. Eu não vou usar uma expressão, não, eu fiz sem querer, não era a minha intenção, não, eu não vou fantasiar nada, eu vou ser sincero. Eu queria fazer aquilo naquele momento. Eu queria fazer aquilo. E isso é um ato de obediência. Você rompe coisas, você abre portais, você vê que tem coisas tão pequenas que travam a vida por coisas tão insignificantes. E é uma coisa tão interessante que a Bíblia diz que a porta que nós vamos passar, ela é larga, né? Não? Ela é o quê?
E quando a gente chega em Deus, a gente tem condições de passar por essa porta? A gente está assim, não é? A gente vai diminuindo, 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 e ainda quando chegar no finalzinho, a gente vai ter que dar uma travada ainda, não é? Porque tem muita coisa ainda. Mas é uma coisa interessante, que se Deus trouxesse a consciência a tudo aquilo, você acha que você daria conta de tratar tudo? Você daria tudo de uma vez? Deus conhece você ou não? Pastor, mas eu sou o pior dos piores. Você acha que Deus não sabia quem era você quando Ele te chamou? Você acha que Ele não sabia quem era você? Você acha que Ele não sabe quem é você? Você acha que Ele não te conhece tudo? Ou todas as suas obras e até os seus pensamentos? Ele sabe de tudo, todas as coisas. E Ele sabe o tempo certo de trazer coisas que precisam ser tratadas e que precisam ser resolvidas na sua vida. Deus sabe o tempo certo e o momento certo. E são coisas que a gente costuma dizer que até de uma forma mais lúdica, né? Que é como uma brincadeira. Você pula, você abre uma fase, tem mais um monstrinho ali para você derrubar. Está conseguindo entender? Você fala, ixi, meu Deus, eu achei que era só aquele. Não, agora esse aqui é pior. Entendeu? Mas você tem que fazer direitinho, seguir as regras, para você chegar no monstro, e depois que você chegou no monstro, você está cheio de poder, você está conseguindo entender? Você está cheio de poder, cheio de energia, e aí você vai conseguir vencer. E aí você venceu aquele, você vai para uma outra etapa. Opa, tem um outro monstrinho aqui, tem um outro fantasma aqui. E você vai se tratando. Você vai se tratando, você vai amadurecendo, você vai desenvolvendo. Você vai adquirindo unção, você vai adquirindo graça, você vai adquirindo o favor de Deus sobre a sua vida, você vai tendo noção, discernimento do mundo espiritual, você vai aprendendo a ver as coisas como elas precisam ser vistas, você vai dando atenção às coisas que precisam da sua atenção, você vai passando a investir naquilo que realmente é necessário ser investido. Porque tem coisas na vida de muita gente, que um exemplo, a área familiar, que tem muitas pessoas que querem família, mas investem. Investem? E como quer família? Você está conseguindo entender? Eu quero família, mas o investimento que você tem feito? Não, é porque... Não, eu estou orando a Deus, eu estou fazendo, eu estou buscando a Deus, e Deus vai dar direção, então, Deus está dando direção, o que você tem feito? Deus deu direção a Noé, ele acatou? E o que ele fez? O que a decisão dele, a atitude de obediência dele gerou, proporcionou? Ele salvou quem? A família dele. Ele salvou o futuro, o bem da nação, porque por intermédio da atitude dele, ele salvou os animais, ele salvou a família, que por intermédio dele deu condições de haver um recomeço. Consegue entender? Deu condições. E muitos não têm feito isso. Nem sequer orar pela família tem orado. Nem sequer orar pelos filhos tem orado. Quem é solteiro, como tem pessoas, não, eu quero casar, eu não quero casar, eu quero casar, eu não quero casar. Você tem orado, você tem buscado a Deus? Ou você tem só feito a parte física, que é ficar procurando alguém, ou tem alguém, eu estou paquerando alguém, e a parte espiritual? E a parte que cabe você, de forma espiritual, agir e obedecer aquilo que Deus está dirigindo? Quantas vezes eu já atendi pessoas, eu atendi uma senhora há alguns anos atrás, não, mas eu estou interessado em tal pessoa. Eu falei, você está orando? Não, mas eu oro. Olha, busca direção, busca direção, busca direção. Eu não vou falar que sim, nem que não, mas a pessoa é assim, você é assim, para analisar, para isso, para aquilo outro. Não, mas ele não é da igreja, eu conheci ele na internet, mas ele é uma pessoa muito boa. Eu falei, ora a Deus, busca direção, não vou dizer para você nem que sim, nem que não, essa decisão é sua, eu estou trazendo você os pontos, você tem que analisar, refletir. Pronto, ela foi para a Líbia, nem a família sabe onde ela está. Porque o cara levou e ela não sabe, a família não sabe onde ela está.
O cara era um doido, envolvimento, sem direção, sem propósito. E é uma coisa tão desgraçada que as pessoas acabam sendo laçadas e chega num ponto que ela não consegue nem se mexer. Você está conseguindo entender? Pelo tamanho da desobediência. E ela não consegue nem reagir, nem lutar em cima daquela situação. E é por isso que você tem que entender que a obediência parcial, repete comigo novamente, obediência parcial. É obediência? É desobediência. Obediência parcial. Não obedeça só uma parte. Faça tudo. Faça tudo. E é uma coisa interessante que todos aqui já tiveram experiência de logo após uma obediência vir uma grande vitória. Mas por que tanta resistência para obedecer da próxima vez? Você está conseguindo entender? Por que não? Mas é que o senhor não está entendendo, pastor, o senhor não está entendendo. Não precisa entender nada. A Bíblia está dizendo que precisa entender alguma coisa para obedecer? Você precisa entender? Você tem que entender certinho, tem que entender certinho para você obedecer. É isso que está dizendo? Obedeça. Obedeça a direção. E quando a direção de Deus vem, e vem algo para você, você sabe ou não sabe o que é para você? Como tem no encerramento do jejum, a gente fica na produção no momento do encerramento do jejum, e aí vem as palavras, você fala assim, meu Deus, Senhor, essa aqui doeu, mas é para mim, Senhor. Não é? Não tem essa? Você fala assim, Senhor, eu levei uma de esquerda agora que eu estou até meio tonto, mas essa palavra é para mim, eu não posso hesitar, dizer que não é para mim, eu não posso ser hipócrita, isso aqui falou comigo agora. Falou comigo agora. E quando é palavra de vitória, você fala, uhul, é para mim, eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção disso, queima dentro de mim. É glorioso isso. Mas da mesma forma que você recebe algo que leva você a se alegrar por aquilo proporcionar a você uma vitória, você tem que se alegrar quando vem algo que é levando você para tomar uma decisão, para romper com algo que está ali. Você tem que se alegrar, por mais doloroso que seja. Porque Deus levando você para uma grande vitória. É Deus levando você para uma grande vitória. Entenda isso, porque é extremamente necessário. Não hesite, você tem experiência. Todas as vezes que você desobedeceu, o que o papai e a mamãe fez? Te deu um cheque? Que tem uns pais mais conservadores, né? O filho está desobediente, rebelde, ele vai lá dar um iPhone, dar um iPad, não é? Dar benefícios, para tentar, não, ele está muito, não sei, eu vou dar alguma coisa, porque talvez eu ache que está faltando alguma coisa. Está faltando é uma cinta. Entendeu? Está faltando é uma cinta. Eu costumo dizer que algumas crianças tinham que conhecer a minha mãe. Tinha que conhecer a minha mãe, porque é importante isso, acrescenta muito. Viu? Porque tem coisa que eu não faço até hoje. Olha, eu tinha 3 anos de idade, hein? Nunca mais eu fiz. Era ensinado direitinho. Você está conseguindo entender? Eu costumo dizer, né, que tem a lei dos direitos humanos das crianças aí, né? E se você precisa corrigir o teu filho, você fala, não pode bater não, porque criança... Na minha época ninguém falou isso. Na minha época ninguém criou essas leis, não é? E era corrigido, estou vivo, sou corrigido, tenho temor, tenho reverência, nunca mais eu fiz. Estou aqui. Ou seja, é o que falta. É o que tem faltado. E não espere chegar a um ponto de Deus mudar as circunstâncias para que você fale, não, agora eu vou tomar uma atitude. Porque talvez aquele portal já não esteja mais aberto. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter que mudar de um jeito ou de outro e não vai ter benefício nenhum por conta de uma abertura sincera. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu impresso. Coloque o seu impresso no seu coração. E eu quero que você peça ao Espírito Santo agora discernimento
E que você peça unção, favor, graça sobre a sua vida. E que você não perca tempo com aquilo que Deus está falando com você. Deus vem falando conosco todos os dias. Todos os dias. Ele fala todos os dias, o tempo todo. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher e seus filhos, e as mulheres dos seus filhos. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Ele fez tudo. Gente, é uma coisa tão impressionante que muitas coisas da minha vida, na sua vida hoje, graças a Deus, hoje nós temos até graça para falar, mas até um tempo não tínhamos. Literalmente, eu não tinha graça para falar de algumas coisas que eu falo aqui. Eu não tinha graça. Até porque eu aprendi muito cedo a ter discernimento das coisas e não ser hipócrita. Mas o que eu tinha dentro de mim em relação ao meu pai, aos meus pais, era uma coisa absurda. Às vezes você diz assim, não, mas não tem nada a ver. Meu pai não está aqui. Eu creio na salvação dele. E eu sei que foi o Senhor que o recolheu. E que os anjos vieram buscar a alma dele. Eu creio nisso. Essa paz eu tenho e eu pude viver próximo e saber disso. Hoje, quando eu pego uma foto que eu tenho, de poucas fotos que eu tenho com ele, e eu lembro daquele dia que foi a nossa última conversa por telefone, porque depois ele ficou internado, entubado, eu não tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente, e dali o Senhor o recolheu, e ele dizendo assim para mim, o papai te ama, filho. É uma coisa, eu literalmente, eu corria disso por muito tempo. E eu quero que você reflita sobre isso, porque tem coisas que muitos ainda estão correndo. E eu digo para você que eu sofri libertações de muitas coisas. Na saúde, na família, no casamento, na vida financeira. Eu sofri várias libertações que eu não tinha consciência que estava sendo causada por aquela desobediência. De romper comigo mesmo, daquele egoísmo, de dar a Deus aquilo que Deus estava requerendo de mim. E talvez você tenha coisas aí que estão travadas, e Deus está dizendo para você o que você tem que fazer, e muitas vezes você está aí cheio de tato, achando que não é isso. Não perca esse portal. Não perca esse portal. Hoje eu só tenho lembranças. Lembranças. E hoje eu tenho paz. Ainda quando eu ouço uma gravação que ele fez, de áudios e de coisas falando, o jeito que ele falava, a entonação de voz.
E Deus sabe todas as coisas. E Deus sabe todas as coisas. O quanto foi difícil para mim. E o quanto eu demorei. O quanto eu demorei, o quanto eu demorei, o quanto eu demorei para tomar a decisão e fazer o que tinha que ser feito. Eu não quero que você faça a mesma coisa, porque eu literalmente, eu poderia ter vivido muito mais. Muito mais. E eu não sei o que e o porquê eu segui até por essa linha, porque particularmente, eu li 2 palavras que eu tinha aqui, e das outras 7 que eu trouxe, eu nem li. O estudo está aqui, e eu nem li. E eu sei que Deus está falando com alguém aqui. E eu sei. Eu sei. Então peça ao Espírito Santo agora, para Ele te dar o discernimento, para Ele te dirigir, e para você tomar as decisões certas, e para você fazer o que tem que ser feito, no tempo que tem que ser feito. Aproveite o portal aberto. Aproveite o portal aberto, o portal está aberto. Ó Deus Santo de Israel, eu oro, meu Deus, e peço, meu Deus, a unção do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Eu peço a tua unção, meu Pai. Eu peço, Senhor. Senhor, e hoje, agora eu entendo. Meu Deus, agora eu entendo o porquê o Senhor, meu Deus, tem falado fortemente ao meu coração sobre isso. Agora eu entendo. E eu sei que o que o Senhor está fazendo aqui nesta manhã na vida dessas pessoas que estão aqui, meu Deus, está levando cada uma delas a tomar decisões, a romper. E eu oro pedindo, meu Deus, para que essas pessoas se posicionem rápido e que não perca tempo, Senhor. Não perca tempo. Não perca tempo, meu Deus, porque talvez, meu Pai, essa negligência, essa desobediência pode roubar anos da vida dela. Anos, meu Deus, que não serão recuperados. Anos que não serão recuperados. Eu peço a Deus, em nome do Senhor Jesus, a tua unção, teu poder, e que o Senhor possa levar cada uma dessas pessoas a romper com ela, assim, meu Pai, como o Senhor levou eu a romper comigo mesmo, meu Deus, porque eu era o problema naquela situação, e que essa pessoa passe por esse portal e possa viver definições grandiosas, em nome do Senhor Jesus. Eu determino, meu Pai, esse poder sobre o teu povo, em nome de Jesus, com esse impresso nas suas mãos. Apresente a Deus agora tudo que você projetou para 2022, a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, saúde, família, a vida financeira, a vida profissional, todas as suas metas, os seus sonhos, os seus projetos para 2022, apresente a Deus e diga a Deus: eu creio, Senhor, eu creio na materialização dos meus sonhos, eu creio na materialização dos meus projetos, eu creio, ó Deus, que tudo aquilo que eu projetei, tudo aquilo que eu idealizei, tudo aquilo que eu coloquei diante do Senhor, eu creio, Senhor, que eu vou viver, eu vou, meu Pai, viver, eu vou passar, meu Deus, por esse portal de vitórias, de respostas, de definições, eu vou viver, meu Deus, tudo aquilo, Senhor, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, me levou a projetar, eu creio, Senhor, eu creio, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, isso, diga
para Deus e tome posse de vitórias, de respostas, de definições, tome posse de tudo aquilo que Deus tem com você. Esse ano é um ano incomparável, é um ano de boas notícias, é um ano de boas novas, é um ano que você será 10 vezes mais honrado, erguido, exaltado, promovido em todos os sentidos, em o nome do Senhor Jesus. Eu determino, meu Deus, essa unção de 10 vezes mais sobre a vida do teu povo, e eu declaro, meu Deus, o teu poder, meu Pai, sobre a vida delas, que cada situação que ela tem trazido ao Senhor em oração, que o Senhor cumpra, que o Senhor materialize na vida dela, e que o Senhor não permita, Senhor, que essa pessoa conclua, meu Pai, esse ano, Senhor, sem viver tudo aquilo que ela projetou. Eu declaro, meu Deus, um novo tempo, em nome de Jesus. Diga isso, diga: eu declaro um novo tempo. Eu declaro um novo tempo na minha casa, na minha família, no meu casamento, na minha vida financeira, na minha vida profissional. Eu declaro um novo tempo, eu declaro um novo tempo, um novo ciclo, um ciclo de vitórias, de boas novas, de definições, de respostas, do favor do Senhor sobre a minha vida. Eu declaro um novo tempo, eu vou ver um tempo novo, um tempo de vitórias, um tempo de alegrias, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Deus, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Possua isso, esse espírito, essa certeza, essa convicção de definições e de respostas grandiosas, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Repete assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse dessa oração. Diga: eu creio em um novo tempo de cura, de libertações. Diga: libertações na vida financeira, na vida familiar, na vida sentimental, na minha saúde. Diga: eu estou livre em nome de Jesus, e eu creio que tudo que eu projetei, diga: eu já estou vivendo. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Está ligado isso? Você pega esse espírito, que espírito? Em nome de Jesus.